Olá pessoal, meu nome é Michael. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre DNS, ok? Essa videoaula está sendo apresentada por curso de Sistemas para a Internet, em relação ao projeto interdisciplinar sobre a matéria de redes de computadores, tudo bem? Esse e-mail que está aqui é o meu e-mail pessoal, onde é que vocês podem mandar as dúvidas, certo? As sugestões, as críticas, os comentários, pedido de videoaula, pode mandar tudo nesse e-mail aí. Bom, vamos lá então. O que é esse tal desse DNS então, Michel? Olha, DNS é um esquema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído, tá bom? O DNS define a sintaxe dos nomes usados na internet, regras para delegação de autoridade na definição de nomes, um banco de dados distribuído que associa nomes a atributos, entre eles o endereço IP, e um algoritmo distribuído para mapear nomes e endereços, tá bom? Então o DNS é basicamente isso mesmo. A gente tem, quando a gente entra lá no navegador, a gente digita o endereço de um site, por exemplo, www.terra.com.br. O que acontece? Quando foi criado a web, a internet, foi pensado nisso. Como que a gente gravaria endereço IP, tá bom? Como que a gente ia gravar endereço IP dos sites? Por exemplo, entra no site da Globo, o endereço é 192 254 15093. Como assim? É impossível, né? Então, foi criado esse tal desse DNS, para que quando a gente digitar um nome, por exemplo, globo.com, ele consiga resolver esse DNS e me trazer o site da Globo. Lá na barra vai continuar aparecendo a globo.com, só que na verdade ele está acessando o IP da Globo, que é o endereço do servidor, tá bom? Então o DNS ele serve para isso. Eu digito o endereço, uma URL, certo? Lá no meu navegador, aperto o Enter e acesso o servidor daquela URL, certo? Daquele endereço especificado ali. O DNS ele é especificado nas RFCs 882, 883 e 973, tá bom? RFC, para quem não sabe, é uma especificação técnica sobre determinados protocolos relevantes. É um documento de texto com especificações técnicas, onde a comunidade coloca ali tudo aquilo que é alterado quando existe alguma mudança nos protocolos. Enfim, fica tudo ali. Quem quiser saber um pouco mais, pode digitar no Google aí sobre essa numeração dessas RFCs que eu falei, que vai encontrar algo bem interessante, tá bom? As aplicações normalmente utilizam o endereço IP de 32 bits, no sentido de abrir uma conexão ou enviar um datagrama IP. Então é isso que eu falei. Se você quiser acessar um site pelo IP, você consegue. Mas por conveniência a gente acessa pelo endereço. Ou seja, um apelido que a gente coloca no site, o nome desse servidor, a gente coloca um apelido nele que é que é um nome, certo, de um servidor, por exemplo, uol.com.br é um apelido para aquele servidor, em vez de ter que digitar aquela numeração extensa, aquele endereço IP de 32 bits, eu coloco só um nome lá e entro. A gente não sabe o que se passa ali no navegador no momento, mas você acaba acessando o site devido ao DNS, tá bom? Então é um protocolo, é um sistema bem interessante, devido a essa praticidade que ele dá pra gente, tá bom? Existem 13 servidores de DNS no mundo, certo? Sem eles a internet não funcionaria, tá bom? Destes, 10 estão localizados nos Estados Unidos,
um na Ásia e 2 na Europa, tá bom? Existem também réplicas localizadas por todo mundo. Inclusive aqui no Brasil tem uma desde 2003 que é como se fosse um espelho, né, de um desses servidores que está localizado aí mundo afora, tá bom? Esses servidores DNS aí são os root, tá bom? Os servidores root, onde ficam armazenados as maiores tabelas, né, os maiores conjuntos de dados aí sobre o DNS de N servidores ao redor do mundo, tá bom? Então aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre a estrutura hierárquica do DNS, tá bom? Eu faço uma requisição, certo, para um determinado domínio. Primeiramente, eu vou buscar na minha máquina um arquivo chamado hosts, certo? No Windows fica lá em C, Windows, System 32, etc, alguma coisa assim. Um arquivo que também no Linux está em um certo diretório. É um arquivo com uma tabela com nomes, né, de domínios e endereço IP. Certo? Então a minha primeira busca ela é feita na máquina, tá bom? Então quando eu digito lá um globo.com da vida, o meu navegador ele vai buscar no meu arquivo host se tem algum nome globo.com e se tem algum IP atribuído a ele. Se não tem, ele vai buscar no meu servidor de DNS local, que no caso seria o meu provedor de internet, tá bom? Por exemplo, se o meu provedor de internet é a NET, ele vai lá e vai buscar no sistema da NET se tem aquele DNS ali, se tem aquele domínio ali, e já traz para mim se tiver, tá bom? Só que a consulta, ela parte do meu computador, vai para o meu servidor de DNS local. O meu servidor de DNS local faz uma busca em um daqueles servidores root lá, faz uma busca neles para ver se esse domínio está em algum deles, tá bom? Se tiver, ele retorna, se não tiver, ele vai para o TLD, que é o Top Level Domain, que seria no caso, por exemplo, se você tiver um domínio, sei lá, teste.com.br, certo? Então BR é o top level domain, tá bom? No caso seria quem manda aqui nos registros .br aqui no Brasil, tá bom? Que no caso aqui é uma empresa, assim, uma organização chamada Comitê Gestor de Internet. Então eles que tomam conta desses registros aí. Então ele faz uma busca lá nesse TLD. Se tiver o domínio lá ele já retorna. Se não tiver ele faz uma busca do DNS autoritativo, que seria quem tem autoridade sobre o meu domínio, certo? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de verificar isso, quando você está lá no site do registro.br, que é o site onde você faz o registro de seus domínios com terminação BR, né, aqui no Brasil, ele pede para você apontar qual que é o servidor de DNS autoritativo daquele domínio. Por exemplo, se eu tenho um site wall.com.br e eu tô lá no registro.br, eu tenho que falar para ele qual que é o servidor de DNS que tem autoridade sobre aquilo ali, certo? Aí eu tenho lá uma empresa, por exemplo, a Local Web, eles vão ter os servidores de DNS dele, eles vão tomar conta daquele domínio, então eles vão ter lá dois endereços, um primário e um secundário de DNS. Então lá no registro.br eu coloco esses endereços primário e secundário, tá bom? E dessa forma eu estou setando ali, eu estou colocando que a local web é o meu servidor de DNS autoritativo, a local web é que tem autoridade sobre o meu domínio, certo? E a minha consulta ela passa por aí também, ele também verifica quem que é o servidor de DNS que tem autoridade sobre aquele domínio e resolve o DNS para mim, certo? Isso, essas consultas elas
elas têm dois modos, tem um modo que é interativa, recursiva, só que eu não vou entrar em detalhes porque essa é uma questão mais abrangente, tá bom? Então eu vou ficar por aqui mesmo, é só uma definição básica, só para quem não conhece mesmo o que é o DNS, poder entender um pouco sobre o funcionamento, sobre a estrutura hierárquica desse sistema de resolução de domínios, tá bom? Um pouco sobre as características. Ele responde à consulta de clientes ou servidores externos vindos da internet sobre nomes registrados em seu domínio local. Ok? Realiza soluções de nomes de domínio na internet para seus clientes locais, máquinas dentro do domínio, também é uma característica do DNS. Guarda um cache local das resoluções de nomes solicitados por seus clientes para agilizar consultas futuras. Por exemplo, se eu acessei hoje o site do terra.com.br, por exemplo, ele guarda um cache local ali daquele domínio. Se eu tento acessar ele mais tarde, ele já sabe, ele já resolve aquele domínio mais rápido, porque ele já sabe onde é que está aquele endereço, aquele servidor, certo? Ou seja, a resolução do meu domínio ela é feita de forma muito mais rápida através do cache. Eu não tenho que fazer toda aquela consulta lá que a gente fez, que eu mostrei na imagem anterior, de lá bate no meu servidor de DNS local, consulta o TLD, consulta o autoritativo, e não tem que fazer toda aquela consulta, ele já acha no meu cache e já traz para mim. É uma característica bem bacana do DNS, tá bom? Então é isso aí. Quem tiver alguma dúvida, essa videoaula foi bem básica sobre o DNS, mas quem tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui pode mandar um e-mail para mim, com aquele e-mail que eu coloquei no começo da videoaula, tá bom? Eu vou ter prazer em responder e até a próxima, pessoal.